o cérebro neurodivergente, ele tem uma contribuição a dar para a sociedade. Concordo. Total. Então a gente tem que ver isso dentro de uma perspectiva que é da qualidade de vida. Você me lembrou uma situação, eu estava dentro da minha sala de atendimento e aí tinha uma criança com uma mãe que ia ser atendida por um colega na clínica. E aí eu tô vendo aquela criança falar num tom que eu falei, tem alguma coisa diferente. E aí ela começou a falar todas as capitais do mundo. Aí você falou, tá muito diferente. Katmandu, Nepal. Aí eu falei assim, quem é? Eu interfonei, falei, quem é essa criança? Me parece que ela tá dentro do autismo. Não, ela fala isso tudo porque a mãe era moça. Mas a mãe não era nem aeromoça mundial. Imagina se todos os filhos de aeromoça fossem... todos os capitais, países e capitais do mundo. Então, é interessante isso. A gente treina o ouvido, né? E foi uma coisa que todo mundo ficou, como é que você fez isso? Eu falei, não, gente, é hábito. Mas você vai pegando, é muitos anos fazendo a mesma coisa. Não tinha nada paranormal nisso, né? Eu tenho desenvolvido uma ideia, que é um pedaço de um pós-doutorado que eu estou fazendo, que é de pensar nas chamadas correlações espúrias. As correlações espúrias é como eu entendo, como eu imagino isso, né? Existe uma teoria que chama teoria das molduras relacionais. A teoria das molduras relacionais foi desenvolvida dentro da análise do comportamento contextual e ela nos ensina como que as pessoas que falam desenvolvem a linguagem. Ou seja, é impossível você ensinar para alguém todas as correlações que existem no mundo, né? Então essa pessoa, de alguma forma, ela tem que aprender isso sozinha. Então a teoria das molduras relacionais, ela nos explica isso. Como que se desenvolve a linguagem no cérebro, né? E aí você começa a perceber o seguinte, por exemplo, eu pego essa caneca e eu pego uma bolinha. E aí eu ensino para uma pessoa, ó, bolinha fora da caneca, bolinha dentro da caneca. Eu não ensinei para ela, de fato, bolinha fora e dentro da caneca. Eu ensinei um conceito. Sim. Que isto aqui é fora, isto aqui é dentro. E o que eu espero? Eu espero se aquele cérebro ele faz correlações adequadas, que ele também entenda outras coisas. Por exemplo, que eu estou fora da piscina e que aquela criança está dentro da piscina. Eu espero que ela extrapole isso, entenda questões hierárquicas. Por exemplo, assim, Curitiba está dentro do Paraná, o Paraná está dentro do Brasil, o Brasil está na América do Sul está na América e tal. Ou seja, desse conceito, um cérebro que faça boas correlações, ele vai ter que entender um monte de coisa. É por isso que você não precisaria, teoricamente, ter que chegar para uma criança e falar assim, olha, aquele cachorro, ele é perigoso. Se você for lá, ele vai te atacar. Porque essa criança, dentro de uma análise contextual, ela já viu, por exemplo, um desenho animado que um cachorrinho mordeu uma criança e ela começa a generalizar esse conhecimento. Como que é a forma como eu entendo isso? E a gente tem chamado isso de correlações espúrias, né? Esta lógica aqui, ela funciona num cérebro neurotípico. E aí fica fácil você entender que uma criança pequena você ensina algumas coisas e aquela linguagem explode no cérebro dela por percepções contextuais. Mas o cérebro neurodivergente, o cérebro do autista, ele vai tentar criar correlações, porque é a única forma como seu cérebro tem de aprender linguagem, de entender o mundo. E ele começa a criar correlações, só que essas correlações, elas são espúrias. O que significa correlação espúria? Elas fazem sentido para ele, elas não fazem sentido para você. Quando eu estou dando aula disso, Ana, eu mostro um slide que eu acho que foi a melhor forma que eu achei para explicar isso aí. Eu coloco a imagem de um demônio aqui, de um diabo aqui. E aí eu pergunto para as pessoas assim, qual que é o oposto de demônio? A imensa maioria das pessoas fala assim, Deus. Você entende que isso não tem relação nenhuma. Deus não é o oposto do demônio. Mas por que a média do cérebro típico pensa isso? Porque eles fazem uma extrapolação. Ele fala assim, pô, demônio é uma coisa muito ruim, muito mal, né? Tal. Cara, Deus é uma coisa muito boa. Então, se o demônio é muito mal e Deus é muito bom, eles estão em oposição. Então, a imensa maioria das pessoas fala Sim. Deus. Aí eu falo assim, a partir disto, Deus, faça correlações, quaisquer que você quiser. E aí eu mostro no slide a correlação que eu fiz, e eu fiz de verdade, para eu poder ver como que meu cérebro funcionava, né? Claro, não vou lembrar aqui decor, mas, por exemplo, é assim, ó, Deus, aí tem lá os primeiros cristãos, aí me lembrou do Coliseu, porque os primeiros cristãos morreram muito no Coliseu, aí isso me lembrou Roma me lembrou a Grécia Livre associação. Pronto, me lembrou a Ilha de Kos, porque Hipócrates nasceu na Ilha de Kos.
Mas você percebe que esta correlação só eu posso fazer? E eu só cheguei em Hipócrates porque eu sou médico. Porque se a gente pedir para o Bruno, por exemplo, ele não vai fazer essa correlação, ele vai criar outras correlações. Mas eu sou capaz de te explicar cada correlação por que é que eu falei aquilo. O Bruno vai fazer uma correlação totalmente diferente. Que tem a ver com a vivência dele. Com a experiência contextual dele. Só que ele vai saber explicar, que vai ser totalmente diferente da minha. Quando você pede para um cérebro neurodivergente fazer isso, ele vai criar. Só que quando você olhar aquilo, para você vai falar assim, não, peraí, cara, isso aqui não tem sentido, explica para mim. Eu faço isso com o autista nível 1 para eu poder entender isso, né? E o cara explica para você, e quando você está olhando no olho dele, você fala, cara, isso aí para ele tem lógica. Tem sentido. Só que para você é espúrio, não tem correlação de uma coisa com a outra. Então, aonde que eu quero chegar? No cérebro neurodivergente, nós somos capazes de ensinar a fala, e isso é ok, principalmente a fala elementar e tal, isso é ok, eles vão aprender muitas vezes. Nós somos capazes de ensinar fundamentos da linguagem. Então, desde coisas dentro, fora, esses contextos mais elementares e tal. Coisa muito básica. Básica. Né? Mas quando você chega numa análise mais complexa da linguagem, que nós temos chamado de linguagem complexa, é impossível ensinar. Aquele cérebro ele nunca vai conseguir. E aí você diz assim, Paulo, mas isso é ruim? É ruim na maior parte das vezes, mas algumas vezes não. Por quê? Porque como ele faz correlações que são espúrias, ele vai fazer correlações que você, neurotípica, nunca vai fazer. Só que de vez em quando, a correlação que ele fizer, ela vai ser tão fantástica que você vai olhar para aquilo e vai dizer assim, meu Deus, como eu nunca pensei nisso? O nome disso é criatividade extrema. Exatamente. Então, quando a gente fala de um sujeito que ele é altamente criativo, do que é que nós estamos falando? De um sujeito que viu uma coisa que você não viu. Viu de um ponto de vista que você não viu. lhe foi possível E isso é ver. espúrio, entendeu? Porque não é uma questão de esforço. Você pode se esforçar, você pode estudar, você não vai conseguir fazer isso. Então, as correlações, essa correlação espúria, ela não tem que ser levada à extinção. Ela tem que ser trabalhada para que aquele indivíduo tenha uma boa qualidade de vida. Mas nós não precisamos extinguir esse comportamento. Ele está muito relacionado a percepções que são percepções muito relevantes para a nossa sociedade hoje, né? Não sei se... E muitas descobertas eu acho que vieram dentro desse Não há processo de ver o que a O que grande ninguém maioria mais não viu. está vendo. Eu sempre falo isso, quando eu tô com pessoas, eu falo assim, cara, você já viu que às vezes você tá pensando num problema tal, e não vem a solução. Aí passa alguém atrás de você e fala, Ana, por que você não faz assim? Aí você fala assim, meu Deus, como é que eu não pensei nisso? E olha, e é óbvio, mas puta, eu não tinha visto, né? Tem várias coisas, ou porque a correlação dele é espúria, ou porque ele tem 50 pontos de QI a mais que você e ele consegue perceber coisas que você não percebe. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que o cérebro neurodivergente, ele tem uma contribuição a dar para a sociedade. Concordo. Total. Então a gente tem que ver isso dentro de uma perspectiva que é da qualidade de vida. Então, claro que um autista nível 2, 3 de suporte, ele vai ter uma qualidade de vida muito ruim. Nós precisamos ensinar muitas coisas para essas crianças. Agora, chega um momento, sobretudo no autismo nível 1 de suporte, que a gente precisa entender que a diferença ela pode ser socialmente produtiva. Desde que ela não traga sofrimento, que ela não comprometa a qualidade de vida, ela pode ser socialmente produtiva. E esse é o momento de você compreender que tem que parar, que aquela pessoa já aprendeu o que ela precisava ter aprendido. E deixá-la né? ser.